Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para deixarmos um vídeo onde nós vamos falar sobre uma das questões mais, vamos dizer, não é tão enigmática assim, mas é uma das coisas mais verdadeiras que existe. Quando nós olhamos aqui Efésios, por exemplo, no capítulo 10, deixa eu olhar aqui para você. Gálatas e Efésios. Efésios, no capítulo 2, o versículo de 1 ao 10, isso aqui vai falar uma coisa muito importante. Eu quero ler o versículo 8, 9 e 10, onde fala assim, 8, 9 e 10. Que ele mesmo derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria de entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, e segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer converger em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Meu querido, você sabia que o medo desse suposto inferno que a religião prega, ela tem afastado as pessoas de viverem uma vida totalmente livre e cheio dos maravilhosos benefícios criados ou gerados, não é? Pela redenção de Cristo ali na cruz. Então ninguém hoje, claro, com exceção de quem está avançado no Evangelho Eterno, por exemplo, esse ninguém, ele não é um ninguém assim, totalizando na sua forma de abranger a todos. Mas a grande maioria das pessoas tem servido a Deus. Eu vou dizer uma coisa. Hoje, se você olhar o sistema, quase ninguém tem servido a Deus pelos benefícios que a cruz ela trouxe. E sim, por constrangimento e medo desse suposto inferno. Quando você pergunta a um crente assim, meu querido, por que você frequenta uma igreja? Que igreja para eles é templo, né? Eles vão falar assim, não, porque a Bíblia manda, porque senão eu vou perder a minha salvação, senão eu vou para o inferno. É assim que eles respondem. Então, se essas pessoas, eles estão servindo a Deus, não pelos benefícios da cruz, e sim por constrangimento e medo desse inferno, então o medo do inferno tem sido o purgatório dos crentes em plena vida. E não deveria ser assim. Então, o purgatório evangélico é o medo do inferno, que faz as pessoas viverem não para Deus, mas uma vida inteira tentando não irem para o inferno. Eles levam a vida inteira, que gera um inferno existencial sem tamanho na vida dessas pessoas. Então, na verdade, meu querido, as pessoas têm recorrido aos templos religiosos por causa do medo do inferno. As pessoas têm recorrido à religião com medo do suposto inferno. Nesse caso, a religião tem funcionado, sabe como que? Nesse caso, a religiosidade, as denominações, esses ministérios dos homens, têm funcionado como se fosse o antídoto e não por paixão, amor ou entrega ao verdadeiro Criador dos céus e da terra. Então, outra coisa muito importante. Se as pessoas recorrem às denominações, às religiões e às igrejas, não é? Por causa do medo desse inferno, então, isso tudo que eles precisam ter é como se fosse antídoto
não é paixão, não é amor, não é uma entrega verdadeira. Então, nesse caso, os feitos ali na cruz não têm sido a motivação para essas pessoas viver nele, em Cristo. E sim, eles usam essa nomenclatura, religião, denominação, não é? Eles usam isso para quê? Como defesa contra esse suposto inferno. Então, se eles usam como defesa, não é? Então a nossa vida no Espírito com Deus não é por prazer, é sim por constrangimento. Agora, dá para você imaginar essa tamanha aberração que eles cometem contra a própria palavra? Agora, por quê? Porque o sistema religioso ensina desse jeito. Então é por isso, meu querido, que esse inferno, ele nunca sai da alma dessas pessoas. Enquanto elas se dizem salvas, não é? Eles mandam outras pessoas para esse inferno. Agora, olha o que diz Hebreus, no capítulo 2, o verso 14 e 15. Você sabia que o inferno, entre aspas, né? Eu estou ignorando, claro. Você sabia que esse inferno, ele morreu ali no Tetelestai, na cruz? Você sabia disso? Deixa eu ler para você. Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Cristo, né, o pronome elevado, Cristo, ele participou das mesmas coisas, para que, através da sua morte, ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Você já percebeu que os crentes, os religiosos pentecostais, eles estão anulando nas pregações e nos ensinos que eles dão, que eles passam para as pessoas, eles estão aniquilando, eles estão negando aquilo que Cristo fez ali na cruz do Calvário? Você sabia disso? Esses ensinos futuristas parecem até filme de conspiração. Por quê? Porque eles querem lançar sobre você a pior prisão que existe. E qual é a pior prisão que existe? A prisão mental. E você tem que pensar nisso. Eu vou abrir aqui em Gálatas, no capítulo 2. Preste atenção nisso aqui. Preste muito atenção. Gálatas 2, 18 ao 21. Paulo escreveu aos crentes da Galácia. Paulo disse assim: se eu torno a edificar aquilo que destruí, eu constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Por isso que os religiosos, eles mesmo caem nas próprias contradições. Se eles falam que estão mortos para o pecado, que não vivem mais segundo a lei, como eles podem falar que estão vivendo para Deus? Se é mentira isso que eles falam. Quando você entra dentro de um templo religioso, que você vê batismo em água, que era ablução, que não serve para os cristãos dos dias atuais. A ablução é a lavagem por fora,
que era o batismo dos judeus. Quando você vê Santa Ceia, que na Bíblia não tem Santa Ceia, na Bíblia tem Páscoa judaica. E a festa ágape, a festa do amor, lá de Coríntios, capítulo 11. Se você vê lá a apresentação de crianças, se você vê dízimos em dinheiro, se você vê campanhas, jejuns, isso tudo é lei. Se eles praticam isso dentro dos seus templos, como que eles têm coragem de afirmar que eles vivem para Deus? Eu vou repetir o versículo. Gálatas 2, 18 em diante. Se eu torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, pois eu, pela lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Preste atenção que Paulo fala isso aqui estando vivo. Então, como que Paulo estaria crucificado com Cristo? Era em que sentido? Ele estava crucificado para as coisas da lei. Crucificado para as coisas da lei significa morto para a lei. Estava morto para as 603 ordenanças da lei. Ele diz: eu estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, então Cristo morreu em vão. É assim que vive a religião. É assim que vive os crentes pentecostais, praticando obras da lei e dizendo que vivem para Cristo, quando na verdade estão anulando a cruz e estão dizendo que Cristo morreu em vão. Porque se fazem ainda coisas da lei, então eles vivem pela lei, mas não são judeus, mas as suas ordenanças da lei, eles praticam dentro dos templos. Aí nós é que estamos errados. Eles não sabem fazer uma crítica textual, não sabem fazer, não é? Contextualizar aquilo que leem e acham e dizem que nós é que estamos errados. Haja paciência, né, meu querido? Haja paciência. Então, vou repetir. Essas pessoas, esse medo que eles vivem desse suposto inferno, tem afastado as pessoas de viverem uma vida totalmente livre e cheia dos maravilhosos benefícios, não é? Gerado pela redenção de Cristo ali na cruz. Eles não têm servido a Deus pelos benefícios que a cruz trouxe. Eles têm servido a Deus por constrangimento, com medo desse suposto inferno. Então isso não é viver o evangelho eterno. Isso é viver um purgatório. Isso é viver um purgatório evangélico, né? O medo do inferno que faz as pessoas viver não para Deus, mas viver uma vida inteira tentando não ir para o inferno. Então, isso aí não é viver o evangelho eterno. Isso é viver nas amarras das injustiças da lei, né, pregado pelo sistema religioso. Infelizmente, a religião está assim, tá bom? Que Deus te abençoe e o entendimento possa chegar. Amém? Fique em paz. Amém.